irmãos nessa manhã no capítulo de João 17, que é a oração de Jesus, né? Para mim, particularmente, é um dos capítulos mais bonitos assim, da Bíblia, que a gente vê Jesus orando pela sua igreja, Jesus orando por si mesmo, Jesus orando por seus discípulos. Então, queria meditar com os irmãos, né, nessa manhã, no capítulo de João 17. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 19. Amém? João 17, do 1 ao 19. Eu estarei lendo e os irmãos podem estar acompanhando em suas Bíblias. Diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém. Pai Santo, Pai querido, Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Pai, de ler a tua palavra, de podermos glorificar e exaltar o seu santo nome, Senhor. Fala conosco, Deus, aqui, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Que não sejam aqui as minhas palavras, Pai, mas as tuas palavras, Senhor, vindo ao encontro de cada coração aqui presente, Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço, no teu santo nome. Amém. Então, a gente leu, né, a oração de Jesus, e essa oração é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Porque capítulos depois a gente vai ver que Jesus já estava se preparando para a crucificação. Então essa oração é conhecida como a oração sacerdotal, porque ao mesmo tempo que Jesus era sacerdote, ele também era vítima, né? Ele já estava se preparando para a crucificação. E se a gente for contextualizar um pouco, né, o capítulo anterior, Jesus estava falando com seus discípulos sobre o Espírito Santo, e os discípulos, como muitas vezes, né, a gente pode ver nos evangelhos, não estavam entendendo. Eles estavam pensando que Jesus estava falando por meio de figuras, por meio de uma outra linguagem, não claramente. Mas no capítulo 16, Jesus fala que ele estava falando claramente. Aquilo ali que ele estava falando era real, aquilo ali ia acontecer. E ele termina o capítulo 16 com um versículo que é muito conhecido, né? Ele disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E logo após isso, ele já começa a sua oração. E essa oração ela é dividida em 3 partes, né? No primeiro, entre os capítulos 1 a 5, Jesus ele ora por si mesmo,
falando para Deus que ele tinha completado a obra que Deus tinha dado a ele aqui na terra. Entre os capítulos 6 e 19, Jesus ora por seus discípulos, então pedindo para que Deus os guarde do mundo, os guarde do maligno, falando para que eles sejam santificados pela palavra. E na parte final da oração, Jesus ora pela sua igreja, pedindo a unidade da igreja, pedindo para que a igreja fosse um, assim como ele é um em Cristo. Então, é uma oração muito profunda e expressa os desejos, assim, né, os finais desejos de Jesus, né, que ele tinha para os seus discípulos, para a sua igreja, e uma oração de gratidão também pelo seu ministério, por tudo que tinha acontecido. E eu queria meditar com os irmãos hoje nas duas primeiras partes dessa oração, que é Jesus orando por si mesmo e Jesus orando por seus discípulos. A gente já vê no versículo 1 do capítulo 17, que Jesus fala assim: Pai, chegou a hora. A gente vê em vários momentos, né, nos evangelhos que Jesus fala assim: ainda não era chegada a hora, não era o momento. E finalmente aqui no capítulo 17 Jesus fala assim: chegou a hora. Ali era o momento em que Jesus já estava se preparando para a crucificação, né, para cumprir o plano de redenção que nos deu vida. E Jesus fala isso aos seus discípulos e diz assim: glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E aí a gente vê que a prioridade de Jesus naquele momento era glorificar a Deus. Na palavra a gente vê, né, os milagres de Jesus, todo o ministério de Jesus, ele contando as suas parábolas, os milagres. E Deus foi muito glorificado por meio desses milagres. Mas Deus foi ainda mais glorificado no plano de redenção, no caminho para a crucificação, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Deus foi muito glorificado. E essa era a prioridade de Jesus aqui nesse momento. Jesus não estava pensando: o que os discípulos vão estar pensando depois que eu for? Será que eles vão entender? A prioridade de Jesus aqui nessa oração, a gente pode ver que era glorificar a Deus. E assim como essa era a prioridade de Jesus, essa também deve ser a nossa prioridade. Nós devemos glorificar a Deus em todos os momentos. Jesus não só glorificou a Deus nos seus milagres, durante o seu ministério. A gente pensa muito: eu vou glorificar a Deus fazendo alguma coisa, trabalhando na sua casa, na sua igreja. E sim, a gente glorifica a Deus através do nosso serviço. Mas a gente glorifica muito mais a Deus com a nossa vida completa. Quando a gente está no nosso trabalho, a gente glorifica a Deus. Quando a gente está estudando, a gente glorifica a Deus. Quando a gente não faz essa divisão, né, entre vida secular e a vida dentro da igreja, que não existe, afinal somos cristãos, né? Somos filhos de Deus. Então toda a nossa vida tem que exaltar a Cristo, glorificar a Deus. E a gente vê que nessa oração a prioridade de Jesus era essa: Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. A gente está vendo aqui uma oração do Deus Filho com Deus Pai. E o Deus Filho está falando assim: olha, eu glorifico o teu filho, assim, para que eu te glorifique. Então essa era a prioridade de Jesus. E ele continua, né, no versículo 3 falando assim: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então Jesus continua, né, falando da glória de Deus, mas agora ele fala assim: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. E vida eterna, nesse sentido, não é só saber sobre Deus, não é só ter ideias corretas sobre Deus. É muito mais que isso, é conhecer o Deus verdadeiro. Vida eterna não é só saber que Jesus é o nosso Salvador, né, nosso Criador e Salvador. Vida eterna é ter um caminhar em profundidade, né, um relacionamento íntimo com Deus. E um relacionamento íntimo é uma troca, né? Então tem que ter tempo de qualidade com a palavra, tempo de oração, uma vida dedicada a Deus. E a vida eterna não é só, né, uma vida que não termina, um tempo interminável. Mas é esse caminhar profundo, é uma dedicação completa, não só aqui na igreja, não só no seu trabalho, não só na sua família, mas em todos os momentos. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, assim como a palavra fala, e porque essa é a vida eterna, que nós possamos conhecer o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Nós temos um privilégio muito grande que a gente tem acesso à palavra, né? Aqui no Brasil a gente não sofre uma repressão por andar com as nossas Bíblias, nós podemos cultuar a Deus publicamente. Então a gente tem que entender que isso é um privilégio quando muitos não podem. E usar isso, né?
ler a nossa Bíblia diariamente, que não seja só uma Bíblia de apoio na nossa cabeceira, ou algo que a gente só recorre quando a gente está num momento de dificuldade. A gente precisa conhecer a Deus, essa é a vida eterna, né? Como Jesus ora aqui no versículo 3. E a vida eterna vai ser baseada no conhecimento daquele que é eterno, que é Deus, que é quem nos salvou, quem nos vivificou e quem nos trouxe até aqui hoje, quem nos sustenta, né, diariamente. E a vida eterna não vai ser um prêmio por causa das nossas obras. Não vai ser pelo que a gente faz, não vai ser pelo que a gente exerce, não vai ser pela nossa função. A vida eterna é conhecer a Deus, é uma comunhão profunda com a eternidade. Assim como nós aqui na igreja temos comunhão, né, entre irmãos, nós devemos ter comunhão com Cristo, uma comunhão para toda a eternidade, que vai durar a vida inteira, né, a vida toda. E Jesus segue essa oração entrando na parte em que ele ora pelos seus discípulos. E ele começa falando que ele compartilhou, ele revelou o nome de Deus, né, aos seus discípulos. O mundo os odiou porque eles começaram a seguir a Cristo. E um ponto muito interessante é que durante esse capítulo 17, 7 versículos do capítulo 17, Jesus vai afirmar que os discípulos pertenciam a ele. Jesus vai afirmar que os discípulos foram dados por Deus. Ou seja, os discípulos não se chegaram a Deus por sua própria vontade. Deus deu os discípulos para Jesus. E ele vai repetir isso 7 vezes só nesse capítulo, né? Fora dos outros capítulos e livros da Bíblia. Então não fomos nós que encontramos a Deus. Ele quem nos encontrou. Não fomos nós que amamos a Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. É lá em 1 João 4. Não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu, né? Antes da fundação do mundo. Não fomos nós que chegamos a Cristo, mas Ele que nos encontrou. Ele que nos, na palavra fala que Ele, aos seus filhos, aos que creem em seu nome, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então não partiu de nós, isso foi uma iniciativa totalmente vinda de Deus. Ele quem nos amou primeiro, Ele quem nos levou até a Ele, e é Ele quem continua nos conduzindo durante toda a nossa vida. E são verdades que nós jamais podemos esquecer. A gente tende a achar que nós somos soberanos sobre a nossa própria vida, mas na verdade Deus é soberano, Ele é o real diretor da nossa vida, né? O Fábio na EBD estava usando o exemplo da coordenação. Ele é quem coordena toda a nossa vida, Ele é quem dirige todos os momentos. Desde os momentos que a gente entende, aos momentos que a gente não entende. Dos momentos que a gente acha que poderia ter sido outro caminho, mas a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Ele é soberano sobre toda a nossa vida. E Jesus continua, né, a sua oração, falando sobre alguns outros pontos, né? No versículo 9 diz assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Durante o ministério de Jesus foi glorificado através da vida dos seus discípulos. E nós temos que pensar assim diariamente: eu como discípulo de Cristo, eu estou glorificando a Deus? Eu estou cumprindo o meu papel como discípulo de Cristo que foi escolhido por Deus, que foi amado por Deus primeiro? Nós temos que refletir nisso e pensar nisso diariamente. E Jesus ele é o nosso bom pastor, né? E o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. No versículo 12 diz assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Jesus cuidava e protegia os seus discípulos. E assim Ele faz conosco até hoje e fará por toda a eternidade. Ele cuida de nós como um bom pastor cuida das suas ovelhas. A palavra também fala, né, que o bom pastor ele conhece, as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então o bom pastor ele cuida de nós. Deus cuida de nós em detalhes que a gente nem consegue imaginar, em áreas que a gente nem consegue pensar da nossa vida. Ele cuida, Ele guarda, Ele cuida da nossa família. Ele é o nosso bom pastor. E a gente tem que descansar nisso. O Salmo 23 fala, né, que o Senhor é meu bom pastor, de nada tenho falta. Então aquilo que nós não temos no momento, a gente não precisa. Porque de nada nós temos falta se nós temos a Cristo. Aquilo que nós desejamos, ansiamos, a gente pode sim levar a Deus em oração. Mas se a gente não tem algo nesse momento que a gente queira muito, é porque a gente não precisa.
E é o que a palavra de Deus fala: o Senhor é meu bom pastor, de nada tenho falta. Se a gente fala que o Senhor é nosso bom pastor, a gente não tem falta de nada, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. E não só necessidades físicas, né, materiais, mas necessidades emocionais, necessidades da sua presença, porque o que nós mais carecemos é a presença de Deus em nossa vida. Não são de coisas, né, ou pessoas, mas nós precisamos da presença de Deus. Sem Ele nós não somos nada, e é Ele quem nos sustenta por completo. E no versículo 12 fala isso, né, que Jesus protegia, Jesus guardava, Jesus cuidava dos seus discípulos. E Jesus fala que nenhum deles se perdeu, né, a não ser Judas, que já estava previsto para que fosse cumprido o plano das Escrituras, o plano de redenção. Então, e Jesus continua falando, né, que agora ele ia para o Pai, que os discípulos iriam ficar. E para mim ele começa a parte mais profunda assim, dessa oração, que é entre o versículo 14 e o versículo 15. A nossa salvação, ela não está firmada no nosso caráter. A nossa salvação não está firmada na gente. A nossa salvação está firmada em Cristo. É Ele quem nos deu vida. É Ele quem nos vivifica diariamente. Então a nossa salvação não está firmada, né, em nós. Está firmada na obra perfeita de Cristo. E a gente vê esse cuidado de Deus, a gente vê isso acontecendo em toda a nossa vida. E nos versículos 14 e 15, convido os irmãos a lerem comigo, diz assim: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E aqui nesses versículos a gente pode pensar em alguns pontos, né? O primeiro é a nossa identidade. O Senhor fala que Ele nos deu, né, a sua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não pertencemos a esse mundo aqui. Nós estamos aqui, né, de maneira passageira. A nossa identidade é de filhos amados de Deus, de filhos que nasceram para glorificar o seu Pai, para exaltar o seu santo nome. E Jesus fala, né, que o mundo os odiou os discípulos, porque os discípulos, eles estavam indo na contramão do que o mundo estava vivendo, né? E a gente pode pensar, mas Sofia, isso foi há anos atrás, há 2000 anos atrás. Mas assim ainda é hoje. Nós não podemos nos amoldar ao que a gente vive, né, ao mundo de hoje. Nós temos que viver a nossa identidade de filhos de Deus. E Jesus continua na sua oração, né? Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles também não são do mundo, como eu também não sou. Nessa oração, Jesus pede por duas coisas: que eles fossem, para que os discípulos fossem guardados do mundo e para que os discípulos fossem guardados do maligno. Jesus não orou pedindo para que os discípulos fossem excluídos do mundo. Jesus não orou pedindo para que os discípulos saíssem do mundo, porque eles não aguentariam viver dentro desse mundo. Jesus orou para que eles fossem guardados do mundo. E é uma pequena diferença, mas é uma diferença muito profunda. Porque o Senhor não orou para que nós nos excluíssemos como igreja e a gente não soubesse caminhar com outras pessoas, né, que não conhecem a Cristo. Jesus orou para que nós fôssemos guardados. Jesus orou para que nós estivéssemos presentes aqui, mas vivendo a nossa identidade de filhos de Deus. Apesar da hostilidade do mundo, inclusive como acontecia 2000 anos atrás e acontece ainda hoje, Jesus não pede para que seus discípulos fossem tirados do mundo. A gente pode ver no versículo 18 que Jesus nos envia, né? Diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus não pede que a gente não somente fique no mundo, mas Ele nos envia ao mundo, capacitados por Ele. Para quê? Para que nós pudéssemos transmitir a palavra, o plano de redenção dEle para nós. E essa é a oração de Jesus, né? Ele pede por essas duas coisas: para que os discípulos fossem guardados do mundo e guardados do maligno. Jesus ora enviando os seus discípulos, não porque não tem outra saída ou porque precisa. E eu acho que é muito capaz de acontecer isso quando a gente está servindo na igreja, a gente entender que nós precisamos aqui, Deus precisa tanto da gente que a gente é insubstituível. Quando não é assim. Pelo contrário, é uma alegria para nós estarmos aqui, é um privilégio fazer parte disso. Um privilégio é algo, né, que poucas pessoas, né, podem fazer parte, é algo muito especial. Então, quando a gente entende que o servir a Cristo é um privilégio, que Ele não precisa de nós,
mas mesmo assim Ele nos convida a fazer parte do seu reino, é uma grande alegria. A gente tem que servir a Deus com alegria. A gente tem que glorificar a Ele em toda a nossa vida. Nos versículos seguintes, né, a oração, Jesus continua, né, no versículo, a gente leu o 14 e o 15, no 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse, inclusive, foi o versículo base do mês da IBD, né, e é da IBD, continua, que é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, Ele é o nosso padrão de verdade. Não existe outro padrão, assim, não existe nada que possa ser adicionado, que vá ser colocado como verdade, não existe nada que possa ser considerado. E a palavra de Deus é esse padrão que a gente tem. E o Jesus ora, né? Santifica-os na verdade. Jesus pediu para que a gente fosse santificado na verdade, que é a palavra dele, não em outras pessoas, não em outras coisas, não por nossa própria força, mas na palavra dele, que é a direção da nossa vida. E Jesus continua, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A palavra é o referencial de verdade e é um instrumento da nossa santificação. É através da palavra que Deus fala conosco. É através da palavra que nós crescemos no nosso relacionamento com Ele. É através da palavra que nós temos a direção de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a gente pode parecer perdido, não entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida, mas na palavra há a direção. Na palavra é a verdade. A palavra é o nosso padrão. É daqui que tem que sair, né, a direção para toda a nossa vida. E Jesus ora por isso, pedindo para que os seus discípulos fossem santificados pela palavra de Deus, né? Cristo nos transmitiu a palavra e nos deu a palavra da verdade. E ainda, né, destacando o versículo 15, ele diz assim: do versículo capítulo 17: não rogo que os tires do mundo, mas que o proteja do maligno. Essa é a oração de Jesus por nós, né? Jesus não pede para que nós fôssemos tirados do mundo, mas que nós fôssemos protegidos do maligno. E o que a gente pode aprender com esse versículo é que nós estamos no mundo, mas somos guardados por Deus. Nós somos cuidados por Ele. E isso não é motivo para a gente se isolar como pessoa, como igreja. Pelo contrário, a gente tem que estar no mundo sendo sal e luz, refletindo a glória de Deus, cumprindo a nossa missão. Assim como Jesus orou, a gente viu lá no início, né, da oração de Jesus orando por si mesmo. Jesus fala: completei a obra que tu me deste. Assim como Jesus orou isso, nós temos que cumprir a nossa missão aqui, a missão que Cristo nos deu. E nós temos que fazer isso no mundo, mas como sal e luz, como luzeiros da palavra do Senhor. Não com a nossa identidade, não com o nosso querer, não com a nossa vontade, que Ele nos direciona. E nós estamos no mundo a fim de apontar para Cristo. E assim a gente tem que a gente tem que preservar a nossa santidade, não nos amoldando, né, ao padrão desse mundo, mas como a gente lê em Colossenses, se eu não me engano, ou Romanos, nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar esse mundo pela renovação da nossa mente, que ocorre somente através do Evangelho. Então a gente tem que continuar esse caminhar em santidade, que a gente sabe que só acontece na palavra de Deus, caminhando, cumprindo a missão de Cristo, sabendo que Ele vai estar sempre conosco. Eu gosto muito do versículo da Grande Comissão, lá em Mateus 28, no capítulo de Mateus 28, e no versículo 20 Jesus fala que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Essa é a maior certeza que a gente tem. A gente está aqui, guardado por Cristo, como Ele orou, a gente leu aqui na oração de Jesus por seus discípulos, mas Ele vai estar conosco até o final dos tempos. Essa é a certeza que Ele nos dá, é a garantia da presença dEle em nossas vidas, e é por isso que nós devemos continuar cumprindo a sua missão. A gente não tem que sacrificar a nossa santidade, nos guiando por padrões desse mundo, mas nós temos que buscar a nossa santidade na palavra de Deus, pelo padrão que é a palavra de Deus, somente. E Jesus, Ele nos deu essa missão e estará sempre conosco. E Jesus, na parte final da oração, Ele ora por sua igreja. Ele ora pela unidade da igreja. No versículo 20, diz assim:
Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus já estava orando pelas pessoas que viriam a crer pela mensagem dos seus discípulos, pela mensagem daqueles que iam proclamar o plano de salvação. Então essa é a oração de Jesus. E Jesus continua: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Versículo 21. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. A gente falou aqui um pouco no início, né, que Deus nos amou primeiro, né? Ele nos amou antes de nós o amarmos. E a oração final, Jesus termina essa oração falando sobre a unidade da igreja e sobre como nós devemos caminhar, em unidade com Ele. E é muito bonito, assim, eu acho muito emocionante essa oração. Porque Jesus ora pelo cumprimento da missão da unidade do corpo de Cristo. Então nós temos que caminhar em unidade, assim como foi a oração de Jesus. Pelo cumprimento. Espírito Santo, meu Deus. Pelo cumprimento da missão da unidade do corpo de Cristo, nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós possamos caminhar em unidade, glorificando a Ele em todos os momentos, sabendo que nós somos santificados pela palavra dele. E não é o agir dele, não é o nosso agir, não é o nosso querer, mas é o agir dele na nossa vida. É totalmente a obra dele. E somente isso. Jesus fala, né? Essa é a unidade, que eles estejam em mim e eu em ti. Então que nós possamos continuar caminhando, cumprindo a nossa missão em unidade do corpo de Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor, para que Ele seja exaltado e não o nosso nome. Amém? Que anuncia as grandezas do amor de Jesus.